dia, a paz do Senhor. Vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que nos concedeu. Obrigada, Senhor querido, pela Tua graça que se renova. Obrigada por essa manhã de bênção, de vitória. Obrigada por cada vida, Senhor, que está, Pai, disponibilizando do seu tempo, que tem sede, Senhor, fome de Ti, Senhor querido, que o Teu Espírito Santo possa estar, Senhor, nos auxiliando, Senhor querido, nos instruindo, Pai, nos dando sabedoria e discernimento, Senhor, que possamos, Senhor, compreender, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a Tua essência, Senhor querido, que possamos, Pai, a cada dia ser mais parecidos, Senhor, com Teu Filho Jesus Cristo, mais parecido contigo, Senhor. Ó Pai, muito obrigada, porque o Senhor a cada dia tem preparado algo especial. O Senhor a cada dia tem nos orientado. Obrigada pelo ministério da Tua Igreja, Senhor. Obrigada pela vida do nosso Bispo Braz. Obrigada por cada pastor. Obrigada por cada ministério, cada membro, cada criança. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, seus familiares. Que esse dia possa ser um dia de bênção, de restauração, de libertação, de transformação, de cura, Pai, cura física, cura emocional, que vidas possam ser restauradas pelo poder da Tua palavra. Muito obrigada por essa oportunidade. Amém. Então, queridos, dando continuidade ao estudo da segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, nós vamos aprender, assim como Paulo estava instruindo Timóteo, que era um jovem pastor que estava ali na igreja em Éfeso, ele estava instruindo ele de como ele deveria proceder, como ele deveria se fortalecer, como ele deveria se desviar das palavras que não acrescentavam em nada, como ele deveria se portar como cristão, como exemplo. Então, fala muito da vida de um soldado, da vida de um servo, fala do lavrador, da vida como um atleta. Então, as qualidades que um servo de Deus de um obreiro, do Senhor, as qualidades. Nós precisamos ser fortes, disciplinados, submissos, preparados para o combate, firme e constante no objetivo, o objetivo de levar a palavra do Senhor, em fazer a diferença, em sermos a diferença e principalmente vestidos com a armadura de Deus. Na carta de Éfeso 6, Paulo instrui que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas a nossa luta é contra os principados, contra os ataques do mal, que a nossa luta não é física, é espiritual. Então, nós devemos nos fortalecer no Senhor, porque é o Senhor que guerreia por nós. Não é o nosso muito falar, mas é a nossa obediência, é estar alicerçado na palavra de Deus para estar suportando as adversidades.
Aqui em 2 Timóteo 2, no versículo 1, Paulo diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui está reafirmando: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A força que há em Jesus e não nossa força, nossos braços. É na força que há em Deus. E para a gente se fortalecer em Deus, nós precisamos nos alimentar cada dia mais da palavra, orar para estar em comunhão com Deus, sendo orientado pelo Espírito Santo, estar em comunhão, que nós vamos estar a cada dia mais fortalecidos para aguentar o dia mau. No versículo 2, e o que de minha parte ouviste de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Aqui Paulo está falando que de mim ouviste, seu testemunho de transformação, de libertação, o seu encontro com Jesus e sobre o próprio testemunho de Jesus, a sua crucificação, sua ressurreição, o sacrifício que Deus fez por nós para que a gente possa ter, em Cristo Jesus, através do reconhecimento que Ele é o Filho de Deus, do arrependimento dos nossos pecados, a garantia, de um dia poder morar com Deus, para que possamos, através do sangue de Jesus, sermos libertos, limpos, transformados. Então, Paulo está instruindo a Timóteo a isso, a falar as boas novas, que o Messias, que Jesus Cristo, o nosso libertador, o nosso Salvador, Ele morreu por nossos pecados, mas ressuscitou e agora está vivo. Vivo, e a sua palavra viva, se renovando a cada dia. A sua presença, o seu Espírito Santo, mesmo sendo um Deus tão grande, Ele pode, se a gente deixar, se dermos lugar, Ele pode estar morando em nossos corações. Mas para isso, depende de mim e de você. Depende do nosso arrependimento. Depende da nossa confissão de pecados. Depende da gente querer que Jesus realmente seja o dono da nossa vida. Porque muitas das vezes nos arrependemos, reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, mas não queremos seguir o seu caminho. Não queremos ser instruídos pela tua palavra. Queremos viver de qualquer jeito. E não é assim. Deus nos deu, nos garantiu, mas a gente tem que se esforçar para estar no caminho, se desviando do mal. Então, prosseguindo no versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. No caso, o soldado, ele está a serviço da sua pátria. O soldado aqui, ele, quando um jovem ele se alista, ele está, a serviço do seu país, ele está ali para quê? Cumprir ordens, para manter a ordem, para poder estar no momento de conflito, de guerra, ele vai estar ali defendendo a sua pátria, a sua nação. Então, o seu querer, a sua vontade é deixada de lado para um bem maior, que é
do seu povo, da sua nação. No versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então o soldado, ele não pode se ocupar de outras coisas. O seu dever é estar ali cumprindo ordens. Ele tem que estar constantemente se preparando, tanto fisicamente como psicologicamente, para poder estar pronto para uma guerra, para defender o seu país, a sua pátria. Assim, eu e você, como soldados de Cristo, temos que estar constantemente em defesa do Evangelho, falando a palavra de salvação, falando, sobre o amor de Jesus. Possamos a cada dia nos dispor a dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Que possamos estar preparados para poder estar alcançando vidas, a estar defendendo o Evangelho, a estar defendendo, o direito a cada um, porque o Senhor morreu por todos. E todos têm o direito à vida eterna. Mas para isso, eu e você precisamos fazer nossa parte, proclamar o amor do Pai, falar sobre o amor de Jesus, o amor que liberta e transforma, o amor que nos dá direito, através do arrependimento, da confissão do pecado, no direito a estar morando um dia com Deus na eternidade. Esse é o nosso maior objetivo, é a salvação de todos, porque Deus morreu não foi só por mim, ou por você, foi por amor de todos, porque todos nós somos pecadores e nós carecemos da misericórdia do Senhor. Aqui no versículo 5, fala sobre igualmente o atleta. Ele não é coroado se não lutar segundo as normas. O atleta também ele tem que se preparar, Se ele for para uma competição, ele tem que se preparar fisicamente, psicologicamente. Ele tem que ter uma alimentação adequada para o seu esporte. E no dia da competição, para que eu e você possa participar do fruto, é participar das bênçãos do Senhor, da alegria do Espírito Santo, da paz, da sua proteção, da confiança, No versículo 7, pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Aquilo que não conseguimos transmitir, o próprio Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos instrui. A Bíblia nos diz: se alguém falta entendimento, peça a Deus, que Ele concederá. Então, que a gente possa cada dia pedir a Deus entendimento, aquilo que a gente ainda não consegue compreender, que Deus possa colocar paz no nosso coração, que no momento certo Ele vai colocar um discernimento de todo o propósito dele em nossa vida. No versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Aqui está falando que Jesus, descendente de Davi, porque o povo judeu não aceitou Jesus como seu Salvador,
não aceitou ele como sendo o Messias esperado, porque eles esperavam um Messias, um rei que fosse reinar, Fosse reinar nessa terra, que ele fosse ser um governador, que aquele povo ele esperava que ter status, poder estar comandando as outras nações. Mas o reino que Jesus veio nos mostrar foi um reino muito mais importante, que é o reino dos céus, que é eterno, que não perece como os reinos dessa terra. Deus, ele veio preocupado com a nossa morada eterna e não com o reino passageiro desse mundo. O trono que Jesus quis ocupar não foi um trono de um rei para governar. Foi o quê? Foi a sua vida e a minha, o nosso coração. Deus, Ele deseja de mim, de você, que possamos entregar a Ele o controle da nossa vida, para que Ele possa governar nossas emoções, nosso sentimento, que possamos realmente estar vivendo o propósito que Ele mesmo escreveu para a minha vida e para a sua. No versículo 9, Paulo diz: pelo qual, pelo Evangelho de Cristo, por pregar, que Jesus era o Messias, que era o Salvador, ele estava sofrendo até algemas, como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada, porque a palavra de Deus, ela se renova, a palavra transforma, a palavra é viva. Quando falamos do amor de Deus, Deus restaura vidas. Deus, Ele abençoa a comunhão, Deus restaura a comunhão que antes perdida. Versículo 9. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada, porque a palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela transforma, ela é viva. A palavra de Deus, ela é transmitida através do testemunho. Ninguém pode conter o poder de Deus, e nem eu e você, irmãos. Quando nós impedimos, quando eu e você não transmite o amor de Deus, Deus, Ele fica muito triste comigo, contigo. A nossa vida, depois a gente corta. A palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus, ela é viva. Ela restaura, ela transforma. Versículo 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis,
ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. No versículo 11, diz: se já morremos com ele, também vivemos com ele. O batismo simboliza a morte da carne. Ali representa que a gente está deixando morrer o meu eu para que Cristo possa viver e reinar em nossa vida. O batismo simboliza que a gente está morrendo, matando a nossa carne humana, nossa carne pecaminosa, para poder sermos restaurados, sermos regenerados como filhos de Deus. E aí nos tornamos co-herdeiros de Deus. Temos direito a estar morando com nosso Deus Pai nas mansões celestiais. No versículo 12, está falando: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Aqui está dizendo que o reino dos céus é tomado à força. Nós não podemos desistir no caminho, a gente tem que continuar, perseverar. Nós temos que nos alimentar, nos sustentar a cada dia, nos renovar. Nós precisamos prosseguir. Ainda que venha um impedimento, uma pedra de tropeço, não podemos ficar ali caídos, prostrados. Devemos pedir ajuda a Deus para poder continuar o caminho e poder, chegar ao nosso destino final, que é estar ao lado do nosso Pai. Ainda no versículo 12 está: se o negamos, ele por sua vez nos negará. Aqui a palavra está dizendo que se negamos Jesus, ele por sua vez nos negará. Deus nos deu o livre arbítrio. Nós temos, o poder da decisão em decidir entre o bem e o mal, em querer estar com Deus um dia na eternidade ou ir para o inferno. Deus nos deu livre arbítrio. O coração de Deus, ele não fica alegre quando um pecador morre, porque o amor de Deus é tão grande. Deus dá oportunidade a cada dia da gente se arrepender dos maus caminhos, se arrepender, de confessar, pedir ajuda a Deus. Aquele ladrão lá na cruz, do lado de Jesus, ele falou: mestre, falou: Senhor, lembra-te de mim. Ele ali falou com humildade, pedindo perdão a Deus, porque ele estava arrependido do mal que ele tinha feito. No versículo 13: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. No versículo 14, Paulo continua: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Paulo está recomendando para que Timóteo tenha um bom testemunho, que ele vigie, que ele não dê oportunidade do inimigo estar acusando de alguma coisa. Eu e você devemos ser vigilantes,
vigilantes no trabalho, com as conversas, né? Com as permissões que damos nas brincadeiras, como mães e pais, como funcionário numa empresa, como vizinho, como filho, como membro, né? Na igreja. Nós temos que estar tampando as brechas para que o inimigo não venha nos acusar, que não sejamos faltosos em coisa alguma, para que o nome de Deus não seja envergonhado através da minha e da sua vida. Então, Paulo está falando aqui para Timóteo, para que ele dê testemunho solene, verdadeiro, né? Que ele não seja um pastor que fala, mas não faz. Que ele seja um pastor que fale, que pregue e viva aquela verdade. No versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Aqui Paulo está falando, não julgue o seu irmão, não fique em debate que de nada se aproveita. Se seu irmão tropeçou, seja o canal de bênção, seja aquele que vai estender a mão para ajudar o seu irmão em oração, ajudar o seu irmão na caminhada, ajudar o irmão a chegar, né? A se achegar a Deus. Que a gente possa ser canal de bênção, que a nossa boca possa ser instrumento que edifica, que restaura a vida. E não palavras, né, torpes, palavras de engano, de julgamento, que possamos ser bênção. No versículo 17, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Então, Himeneu e Fileto, eles se desviaram do caminho da verdade e estão falando falsas doutrinas. Eles estão querendo corromper os ensinamentos de Jesus, as instruções que o apóstolo Paulo, né, através do Espírito Santo, foi instruído para dar às igrejas, as instruções aos irmãos. Então, eles estão sendo um canal aqui de destruição. E Deus está falando que a gente deve evitar essas pessoas. No versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece o que lhe pertence, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aqui, Paulo está instruindo a Timóteo para ele não entrar em contendas, porque Deus conhece o caminho do homem e os desígnios do seu coração. Deus sabe quem é servo fiel e quem está na casa de Deus para causar escândalos, fofocas, divisões. Então, aqui Paulo está falando, entrega na mão de Deus, porque Deus é que sabe, Deus é que separa o joio do trigo. No versículo 20, ora, nenhuma grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata,
há também de madeira e de barro, algumas para a honra, outras, porém, para a desonra. Assim como a prata aparentemente ela parece ter muito valor porque o seu brilho é muito bonito, é vistoso. Ela não tem valor como o ouro. Versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Mas a palavra de Deus nos instrui, mesmo sendo, um vaso de desonra, alguém que só quer status, como a prata, só quer o brilho, ou alguém que só tem aparência, está na igreja, mas não é um servo verdadeiro. Se essa pessoa se arrepender, Deus pode usar ela para a honra do nome dele. Pode ser transformado um vaso de grande honra nas mãos do oleiro, do nosso Deus. Porque nós somos feitos do pó. Nós somos feitos do pó da terra. E o Senhor é um oleiro. É o oleiro que molda, que prepara, que transforma uma coisa tão insignificante como o pó em um utensílio que pode ser usado, Pode ser usado para ser cheio do Espírito Santo. Pode ser usado para transbordar do amor de Deus, para estar compartilhando com outros vasos na casa do Senhor. Que possamos ser esse vaso de barro e possamos estar sempre nas mãos do oleiro, na casa do oleiro, para que possamos ser usados da forma correta, pelo nosso grande oleiro, nosso Senhor Jesus. Aqui, para terminar, irmãos, no versículo 22. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só se engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado com mansidão, os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Deus, aqui na sua poderosa palavra, que palavra abençoada, Que eu e você possamos estar, com nossos ouvidos, nossos olhos, nossa mente focados no que realmente importa, que é a palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus, que possamos nos abster, das provocações do mundo, que possamos estar preparados para defender a boa causa, a palavra de Deus, a boa causa
quer libertar as vidas, que possamos a cada dia nos colocar como vasos, né, como um soldado preparado para uma guerra, como atleta, né, que cada dia ele coloca o seu objetivo, né, em primeiro lugar, se preparando. Um atleta, ele sempre tem que estar em forma. E assim como o lavrador que ele também, além de plantar na vida de outras pessoas, ele desfruta do fruto, da boa palavra, da alegria do Espírito Santo. Ele desfruta dos bens que há na boa semente, na paz do seu lar, na mansidão. Ele desfruta da companhia do Senhor, da companhia do Espírito Santo. Ele desfruta da oportunidade de estar morando com Deus. Se você ainda não fez essa escolha, que você possa estar se arrependendo dos maus caminhos, você possa estar reconhecendo Jesus como seu Salvador, que você possa estar pedindo a Ele, possa estar abrindo o seu coração para Ele fazer morada em sua vida, que sua vida vai frutificar, vai florescer, que a sua vida vai ser como um vaso de honra, cheio da presença do Espírito Santo. Ele vai transbordar e vai estar alcançando vidas ao seu redor. Que essa palavra possa estar sendo ministrada, que o Espírito Santo possa estar nos relembrando o que passou desapercebido, que Deus possa estar completando. Deus abençoe a vida de cada irmão. Tenha um domingo abençoado. Amém.